Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio de múltiplas perspectivas e, claro, ao diálogo aprofundado sobre grandes ideias. Sabe, para quem acompanha o meu trabalho lá no canal Finanças Descomplicadas BR, sabe que eu sempre bato numa tecla muito específica inspirada no Morgan Housel. E hoje nós vamos debater a grande questão que define a nossa relação com o dinheiro ao longo da vida. O sucesso financeiro é, no fundo, uma questão de defesa ou de ataque? É uma excelente provocação. E quando você diz defesa, nós estamos falando de focar na sobrevivência, certo? Gerenciar o medo, respeitar a incerteza e tentar se blindar contra aqueles riscos que a gente simplesmente não consegue ver. Exatamente. A minha posição aqui é bem clara. A realidade lá fora é implacável. Ela é moldada pela sorte e pelo risco em proporções que a gente mal consegue medir. Para mim, o pilar central de uma mente financeira saudável é a sobrevivência pura e simples, construída através do que chamamos de margem de segurança. E entender que, olha, ninguém é louco, porque todo mundo toma decisões baseadas nas cicatrizes do seu próprio passado. Eu vejo isso de outra forma. A minha visão parte de uma ótica diferente. Eu defendo que sim, o mundo tem muito ruído e a incerteza é uma regra. Mas a sua verdadeira vantagem competitiva é o ataque. E por ataque, eu não digo ser inconsequente, eu falo de um otimismo disciplinado. É ter a paciência de manter o foco no longo prazo, alavancar o seu tempo e dominar o comportamento para colher os juros compostos. Uhum. Mas, para a gente começar a destrinchar isso, precisamos olhar para a base de como o ser humano toma qualquer decisão. A tese de focar na defesa, ela não nasce de um pessimismo cego. Ela vem de olhar para as pessoas como elas realmente são. Nós não tomamos decisões financeiras olhando para planilhas frias de Excel. As nossas escolhas são ditadas pelas emoções e por aquilo que a nossa geração viveu. Você está falando do peso da nossa história pessoal na hora de investir, certo? Exato. Tem aquele estudo fantástico de 2006 do Stefan Nagel e da Ulrike Malmendier. Eles pegaram 50 anos de dados sobre o comportamento das pessoas com o dinheiro, e a descoberta deles é muito reveladora. As suas decisões de investimento hoje, elas estão presas às experiências que você teve no início da sua vida adulta. É a velha história de que a sua visão de mundo se forma nos seus primeiros anos de trabalho e de boletos pagos, não é? Perfeito. Pensa bem, se você cresceu numa época de inflação absurda, tipo o Brasil dos anos 80, a sua relação com o dinheiro é baseada em se livrar dele rápido ou comprar coisas tangíveis. Agora, se você viveu a dor de uma grande depressão, a sua percepção do que é arriscado é completamente diferente da percepção de um garoto que começou a investir no meio daquele boom das empresas de tecnologia nos anos 90. Eles viveram mundos totalmente diferentes. Eu concordo que a bagagem emocional é pesada. O trauma financeiro é muito real. Mas o meu ponto é, se você deixar essa cicatriz ditar a sua vida para sempre, você não cresce. A sobrevivência é essencial, mas ela é apenas o primeiro degrau. O problema é que muita gente tropeça justamente nesse primeiro degrau, porque acha que é inteligente demais para cair. E o mundo é cruel com quem ignora a defesa. Vamos pegar o maior contraste que o livro do Hauser traz: o Ronald Read e o Richard Fuscan. Ah, essa comparação é um banho de água fria em qualquer um que acha que diploma garante riqueza. É brutal. O Ronald Read era um cara super simples. Passou grande parte da vida varrendo o chão de uma loja lá no interior de Vermont. Trabalhou como frentista também. Do outro lado, você tem o Richard Fusconi. Educado em Harvard, executivo brilhante, uma verdadeira estrela no mercado. O cara tinha tudo: liderança, networking, inteligência técnica. A diferença de currículo e de ponto de partida dos dois é abismal. O Fusconi estava no topo da pirâmide alimentar do mercado financeiro. Exatamente. E aí avançamos para o ano de 2014. O Ronald Read, o zelador, falece. E, de repente, descobrem que ele deixou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. Tudo construído com uma economia paciente e constante ao longo de décadas. No mesmo período, sabe o que aconteceu com o Fusconi? Ele foi engolido pela crise de 2008. Engolido e cuspido. A mansão dele, que tinha até 2 elevadores e 2 piscinas, foi leiloada por uma fração do preço num processo de falência. O motivo? Ele se alavancou. Ele tomou dívida para maximizar ganhos e foi dizimado.
Todo aquele ataque, toda a inteligência técnica dele foram absolutamente inúteis porque ele esqueceu da regra número 1, que é sobreviver. Sem a margem de segurança, você é ejetado do jogo. É inegável que a história desses dois é muito poderosa. Mas a lição principal que eu tiro do Ronald Read não é sobre a defesa recuada ou sobre o medo do mercado. O triunfo do Read foi o ataque comportamental. O sucesso dele se resume a uma única palavra: o tempo. Como assim? Você acha que ele não estava focado em se proteger? Ele se protegeu vivendo abaixo das posses dele, sim. Mas a fortuna de 8 milhões não veio do que ele guardou no colchão. Veio do fato de que ele deixou o verdadeiro motor da riqueza trabalhar sem nenhuma interrupção, que são os juros compostos. O maior ativo financeiro que qualquer pessoa possui não é a ausência de risco, é o tempo que o seu dinheiro tem para crescer. Mas olha, ele só teve esse tempo porque não se expôs ao risco de ruína como o Fuscone fez. Certo, mas vamos olhar para o Warren Buffett. Quando as pessoas tentam dissecar o sucesso do maior investidor de todos os tempos, elas focam na habilidade genial dele de avaliar os balanços das empresas. Focam na técnica. Mas o verdadeiro segredo do Buffett não é a inteligência isolada. É a matemática aliada à longevidade. Se diz pelo fato dele investir desde criança? Exatamente. Ele está no mercado de forma consistente há 3/4 de século. A esmagadora maioria do patrimônio líquido bilionário foi acumulada depois do seu aniversário de 65 anos. O pessimismo e essa obsessão pela defesa são intelectualmente muito sedutores. Eles soam inteligentes. Eles soam inteligentes porque nos mantêm vivos. Evolutivamente, prestar atenção naquilo que pode dar errado era a diferença entre voltar para a caverna ou ser devorado na savana. Ponto perfeito. A nossa biologia nos puxa para o pessimismo. Tratar ameaças como urgentes nos manteve vivos há milhares de anos. Mas, no mundo financeiro de hoje, ceder a esse pessimismo instintivo é destrutivo. O otimismo comportamental de longo prazo, a disciplina de não entrar em pânico nos momentos em que a bolsa derrete, é o que constrói a sua independência. Se você interrompe os juros compostos porque está com medo do que a economia vai fazer no ano que vem, você comete o erro mais caro da sua vida. Este otimismo disciplinado que você defende soa excelente na teoria, mas na prática ele esbarra exatamente nessa nossa biologia que você acabou de mencionar. Tentar ser friamente racional e manter esse foco inabalável no longo prazo é uma armadilha, porque nós somos seres profundamente emocionais. Mas nós não podemos deixar as emoções pilotarem as nossas decisões financeiras. Não é deixar pilotar, é reconhecer que elas estão no carro com a gente. O que você chama de interromper os juros compostos por medo, eu chamo de autopreservação necessária diante de uma dor que o investidor simplesmente não aguenta. Por isso que no canal eu sempre digo, não busque ser puramente racional com o seu dinheiro. Busque ser razoável. Razoável em que sentido? Qual a diferença prática para você? A diferença é que o objetivo número 1 de qualquer estratégia financeira não é maximizar o retorno numa planilha perfeita. O objetivo número 1 é conseguir dormir à noite. Deixa eu te dar o exemplo do Harry Markowitz. Ah, o cara que ganhou o Nobel de Economia? Ele mesmo. Markowitz ganhou o prêmio Nobel por desenvolver a teoria moderna do portfólio. Era uma estrutura matemática brilhante, desenhada para encontrar o ponto exato de equilíbrio entre o risco e o retorno ideal. Era a racionalidade em sua forma mais pura. E aí, como ele investiu o próprio dinheiro na época em que inventou isso... Essa é a melhor parte. Na década de 50, quando ele formulou essa teoria, ele simplesmente ignorou a própria pesquisa para investir o dinheiro da sua aposentadoria. Ele não usou a matemática complexa. Ele pegou o dinheiro e dividiu meio a meio, 50% em ações, 50% em títulos. Pera, ele criou a fórmula matemática perfeita que o mundo inteiro passou a usar e na hora de cuidar do próprio bolso ele fez um meio a meio básico.
Exatamente. E quando perguntaram por que ele fez isso, a resposta dele foi fantástica. Ele disse que o objetivo dele não era ter o portfólio perfeito, era minimizar o arrependimento futuro. Ele queria ter a certeza de que, se o mercado subisse muito, ele não ficaria de fora roendo as unhas de raiva. E se o mercado desabasse, ele não perderia tudo e entraria em desespero. Ele preferiu a paz de espírito à otimização. Markowitz não foi irracional, ele foi razoável. Ele honrou a nossa fragilidade emocional. Ignorar que somos vulneráveis em nome desse otimismo de longo prazo é subestimar o peso devastador que é ver o patrimônio da sua família derreter pela metade na tela do computador. Sinto muito, mas não concordo com isso. Deixe-me explicar o porquê. Eu concordo que a razoabilidade e a paz de espírito são úteis, mas se nós usarmos o medo e as cicatrizes do passado como os únicos arquitetos do nosso futuro financeiro, nós vamos construir prisões em vez de abrigos. Ceder demais a esses medos é o que trava a construção da verdadeira riqueza. Mas como você pode ignorar o que te faz dormir bem hoje? Se a pessoa não dorme, ela vende tudo no fundo do poço no dia seguinte. O problema de focar apenas no que te faz dormir bem hoje é que nós somos péssimos juízes de quem seremos amanhã. Tem um conceito do psicólogo de Harvard, o Dan Gilbert, chamado de ilusão do fim da história. Nós, seres humanos, temos essa tendência muito bizarra. A gente olha para trás e reconhece que mudou muito nos últimos 10 anos. Mas, quando olhamos para frente, acreditamos firmemente que não vamos mudar quase nada. Nós achamos que a nossa versão de hoje é a versão final do software. Exato. Assumimos que a nossa tolerância ao risco, os nossos objetivos e os nossos medos atuais são permanentes. Mas a gente muda o tempo todo. Aquele jovem de 20 anos que ficou traumatizado com uma crise e decidiu nunca mais pisar na bolsa de valores, vai se tornar um profissional de 50 anos que precisa urgentemente fazer o capital crescer para não passar necessidade na velhice. E se ele ficou só na defesa, o dinheiro foi engolido pela inflação. Ter a dele para sempre, ele vai pagar um preço altíssimo de arrependimento lá na frente. É por isso que o otimismo racional é vital. É a crença de que, apesar dos tropeços severos no curto prazo, a trajetória de longo prazo da inovação e da economia é para cima. Isso é o que te mantém no jogo quando a sua emoção grita para você apertar o botão de pânico. O desconforto é passageiro. É um ponto forte. Mas será que todo desconforto é passageiro mesmo? É aí que entra o que eu considero o grande ponto cego dessa mentalidade puramente defensiva: a recusa em aceitar o custo invisível do sucesso. Ter sucesso nos investimentos exige pagar um preço, só que esse preço não chega num boleto no seu e-mail no final do mês. Ele chega disfarçado de estresse e dor de estômago. De admissão, não como uma multa por você ter feito algo errado. Lembra da analogia da Disneylândia que o material traz? De que ninguém acha ruim pagar o ingresso do parque. Exato! Uma família paga $100 sorrindo por um ingresso porque eles sabem que esse é o custo para ter um dia maravilhoso nos brinquedos. Ninguém encara o ingresso da Disney como uma multa. Mas no mercado financeiro, quando a carteira cai 20% num mês ruim, a pessoa entra em pânico. Sente que cometeu um crime e que o mercado está aplicando uma punição. E a reação natural é tentar evitar essa multa a qualquer custo. Entrando e saindo do mercado para desviar das quedas é o equivalente a tentar roubar um carro em vez de pagar o preço justo na concessionária. Quase nunca acaba bem. Lembra do pessoal lá no pico da bolha da internet em 1999? A loucura das empresas.com. Tinha fundo de investimento na época girando 120% da carteira no ano. Eles estavam frenéticos tentando capturar só a recompensa, sem pagar o preço emocional de segurar o ativo nas quedas. Estavam jogando um jogo diário de cassino, que é um jogo completamente diferente do investidor que quer construir independência real. Ter a disciplina de pagar a taxa da volatilidade é o que separa quem enriquece de quem só sobrevive. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Eu concordo que a volatilidade atua como uma taxa. O problema, e é aqui que o bicho pega, é quando o investidor não sabe se está pagando a entrada da Disney ou se está comprando a passagem para o Titanic. Como assim? Você diz que nem toda queda é só uma taxa? Exatamente.
Existe um limite finíssimo entre pagar uma taxa justa e caminhar cegamente para a ruína. O Morgan Housel adverte isso de uma maneira muito clara. A sorte e o risco são irmãos gêmeos, faces da mesma moeda. Você não pode exaltar os ganhos de longo prazo sem aceitar que, às vezes, o que parece ser uma flutuação normal do mercado é um evento catastrófico que vai zerar o seu patrimônio. Mas aí nós caímos na história do risco de cauda, os eventos raros. Que acontecem o tempo todo. Olha para a história do Bill Gates. Todo mundo sabe que ele é um gênio, mas ele teve uma sorte absurda. Ele estudou na Lakeside School, uma das pouquíssimas escolas no mundo inteiro que tinha um terminal de computador na década de 60. A probabilidade de um adolescente ter acesso àquilo naquela época era de 1 em 1 milhão. Foi o alinhamento perfeito de preparação e sorte? Mas o que quase ninguém conta é a história do Kent Evans. O Kent era o melhor amigo do Bill Gates no ensino médio. Ele era tão genial quanto o Gates e igualmente apaixonado por programação, e os dois compartilhavam o sonho de fundar uma empresa juntos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele faleceu num acidente antes de terminar o colégio, não foi? Sim, um acidente trágico de montanhismo. A probabilidade de morrer na montanha também era de 1 em 1 milhão. Para cada Bill Gates que a roleta da vida premia com uma sorte inimaginável, existe um Kent Evans que cai do lado errado do risco brutal do mundo. E é por isso que focar na defesa extrema não é covardia, é matemática de sobrevivência pura. Eu entendo o drama do evento catastrófico, mas nós não podemos viver esperando que a montanha caia na nossa cabeça todos os dias. Mas nós precisamos garantir que, se ela cair, a gente não morra financeiramente, especialmente quando as pessoas usam alavancagem. O dinheiro emprestado transforma riscos normais de mercado em catástrofes irreversíveis. Lembra daquela pancada que os donos de imóveis e o Lehman Brothers tomaram em 2008? Se você encarar cada tombo de 30% só como um passeio turbulento na Disney e não tiver uma margem de segurança gigante para amortecer, o mercado te expulsa do jogo. E se você é expulso com perda total, o seu amado tempo de juros compostos cai para zero. Acabou a mágica. A questão da ruína e desse risco existencial que zera o jogo é um argumento formidável. Eu dou o braço a torcer nisso. É por isso que eu sempre digo que a disciplina otimista não significa ser uma pessoa imprudente e cega. Você precisa ter o pé no chão para não apostar o dinheiro que você precisa no curto prazo. Mas o excesso de medo nos deixa cegos para a pergunta mais importante de todas. Que seria qual? Por que a gente quer evitar a ruína? Qual é o propósito de acumular todo esse capital em primeiro lugar? Se a gente não entender o que a riqueza realmente é, nós vamos virar acumuladores neuróticos. E o que é a riqueza para você, se não a proteção contra a ruína? Muitas pessoas acham que a riqueza é o que a gente compra para esfregar na cara dos outros que vencemos na vida. Mas a verdadeira riqueza é a riqueza invisível. Exatamente. E é aí que a defesa atinge um nível mais alto. A riqueza é literalmente aquilo que você não vê. O problema é que a nossa sociedade nos treina o tempo todo para julgar o sucesso pelo que é visível. A casa gigantesca no condomínio, o relógio suíço, a Ferrari barulhenta na rua. A ostentação é a inimiga da construção de patrimônio. O grande paradoxo que as pessoas não entendem é que ser um milionário significa, por definição, que você não gastou $1 milhão naquelas coisas brilhantes. Lembra do paradoxo do homem no carro? Ah, aquele de quando você vê um carrão na rua? Pensa bem, quando você vê alguém passando com uma Ferrari de R$2 milhões na rua, você não olha para o motorista e pensa, uau, que cara admirável no volante. Não, você ignora o motorista completamente. Você olha para o carro e pensa, nossa, se eu tivesse aquele carro as pessoas iriam me admirar. O motorista acha que está comprando respeito, mas na verdade as pessoas estão usando o carro dele como um espelho para os próprios desejos. Ninguém liga para ele. É um jogo de ego fadado ao fracasso. A sua capacidade de construir um muro que vai te proteger dos riscos da vida depende muito menos do tamanho do seu salário e muito mais da sua capacidade de domar a seu próprio ego. O respeito genuíno não custa dinheiro, vem da empatia e da humildade. O propósito de segurar o ego não é ver números subindo num aplicativo de banco. O propósito é garantir que quando o imprevisível vier te bater de frente, e ele vai bater, você tenha dinheiro não gasto para amortecer a pancada e sobreviver.
Dominar o ego e restringir o consumo são atitudes poderosas, sem dúvida. Mas eu vou dar um passo além. Eu expando essa ideia. O grande propósito dessa riqueza invisível não é viver entrincheirada, esperando com medo pela próxima crise mundial. O propósito final de poupar é comprar a coisa mais valiosa que existe na face da Terra: a sua liberdade. A autonomia de escolher o que fazer com a vida. Exato. É aí que o ataque e a disciplina culminam. Tem uma pesquisa de 1981 de um psicólogo chamado Angus Campbell. Ele passou a vida estudando o que realmente traz bem-estar e felicidade para as pessoas. E a descoberta dele é a peça de psicologia financeira mais importante que existe. Ele descobriu que não é o tamanho do salário. Nem o tamanho da casa, nem o prestígio no cargo. Ele descobriu que o fator que mais prevê a felicidade de alguém é a sensação de ter o controle sobre a própria vida. É a capacidade de você acordar numa terça-feira de manhã e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje, quando eu quiser, com quem eu quiser e pelo tempo que eu quiser. É o famoso dinheiro do dane-se, com o perdão da palavra. É o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. A riqueza é invisível. O dinheiro que você não gastou na Ferrari não é só um escudo contra o desemprego ou uma doença. Ela é a munição para sua autonomia. Quando você, como investidor, suporta o frio na barriga da volatilidade, ignora as notícias de pânico no curto prazo e resiste à tentação de torrar os juros compostos para comprar um status falso hoje, você está ativamente comprando de volta o seu próprio tempo no futuro. Você deixa de ser refém do calendário. Você deixa de ser uma mera passageira reagindo aos ventos da economia ou aos mandos de um chefe que você não suporta e vira a arquiteta da sua própria rotina. Entende por que eu defendo isso? Isso não é uma postura defensiva encolhida no canto do ringue. Isso é a ofensiva mais agressiva, inteligente e bonita que o indivíduo pode montar contra um mundo que exige a nossa atenção e o nosso tempo o dia inteiro. Sabe, o mundo você falar sobre autonomia dessa forma, eu acho sensacional. Suas colocações tocam bem na ferida do que torna o estudo do dinheiro algo tão profundamente humano e não só matemático. Mas ainda assim, eu volto para minha premissa básica do realismo prudente. A necessidade da proteção acima de tudo. Sim, porque a essência de uma psicologia financeira que realmente aguenta o tranco das décadas é aceitar radicalmente que nós somos falíveis e cegos para o futuro. As nossas experiências de vida, por mais ricas que sejam, são só uma gota no oceano do que realmente acontece no mundo. A incerteza não é um defeito de fábrica do sistema financeiro. Ela é o estado natural dele. A gente nunca vai conseguir prever o próximo grande solavanco. Nunca. Tem uma frase do cientista político Scott Sagan que o material resgata perfeitamente. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Se você planejar sua vida assumindo que o pior cenário possível não vai cruzar o seu caminho, você está brincando com a roleta cruel da probabilidade. A única defesa irrefutável contra o evento que ninguém previu é a margem de segurança. É como um engenheiro que constrói uma ponte para suportar 20 toneladas, mesmo sabendo que só passam caminhões de 10. Essa folga, gerenciar o próprio ego e proteger o capital, é o que garante que nós vamos ter uma cadeira na mesa no dia de amanhã. É uma visão de extremo respeito pelo imprevisível. E da minha parte, para amarrar a minha visão, eu concluo reforçando que o verdadeiro superpoder na jornada do capital é a resistência mental. Sim, nós somos limitados. Sim, coisas inéditas acontecem. Mas como nós paramos de tratar a volatilidade como um monstro debaixo da cama e passamos a encará-la como a taxa de admissão esperada no parque de diversões do mercado global, nós tiramos um peso enorme das costas. O ouvinte só ganha controle quando se liberta desse pânico paralisante. Ter a disciplina férrea de deixar o tempo e os matematicamente implacáveis juros compostos fazerem o trabalho pesado é o caminho mais seguro para a independência suprema, o controle total sobre o nosso próprio calendário. O otimismo de longo prazo triunfa sobre os surtos episódicos de pânico. Ambas as perspectivas mostram como essa conversa é rica. É uma tensão constante, não é? De um lado, você tem um instinto primitivo de proteger o que já conquistou, de não morrer na praia. Do outro, a necessidade de buscar o crescimento com uma disciplina inabalável de longo prazo. É exatamente essa corda bamba que dá tanta beleza e complexidade ao nosso dinheiro.
Com certeza. É a arte de balancear o medo do amanhã com a esperança da próxima década. E fica evidente que não existe uma fórmula de Excel mágica que vá resolver esse dilema humano por nós. No fim das contas, o sucesso financeiro se resume a encontrar aquele equilíbrio exato que permite a você deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e dormir profundamente. Concordo plenamente. Analisar a nossa própria mente, as nossas cicatrizes e o que queremos para o nosso tempo livre é um exercício que muda o jogo. Esse material tem ainda muitas outras camadas, lições sobre ganância, suficiência e anedotas brilhantes para a gente investigar. Deixamos essa bola quicando para que a nossa audiência reflita e forme as próprias convicções. Foi um prazer imenso ter essa troca franca e respeitosa com você hoje. O prazer foi todo meu. Um debate excelente. Agradecemos a cada um de vocês pela companhia nessa nossa busca contínua por um pouco mais de clareza no meio de tanta complexidade. Até o nosso próximo encontro no The Debate. Se esse vídeo te ajudou, dá um mortal para trás. Ou então, só segue o canal e ficar por dentro.